No último vídeo, nós falamos sobre o pós-processamento das imagens adquiridas digitalmente, né, dos sistemas radiográficos digitais, e falamos na possibilidade de trabalhar brilho, contraste, de aplicar filtros diferentes, né, zoom, aumentar, diminuir, e tudo que pode ser feito no pós-processamento das imagens. E sempre que a gente fala nesse pós-processamento das imagens e na possibilidade de fazer essas modificações, surge, né, a pergunta: se isso tudo pode ser modificado, né, qual seria o valor legal das imagens digitais? Bom, não exatamente quando as imagens, os sistemas digitais surgiram, mas sim quando eles se popularizaram mais, né, a partir de final da década de 1990 e início dos anos 2000, né, nesse período onde se popularizou, se começou a fazer muito essa pergunta sobre a validade das imagens, e surgiram muitas pesquisas, né, nesse ramo, nas quais os autores usavam, além do próprio software dos sistemas digitais, utilizavam programas, né, softwares como um Adobe, um Corel, ou qualquer outro programa de manipulação de fotos, e manipulavam, né, ou mexiam, ou alteravam essas imagens, como por exemplo, diminuindo o nível ósseo para simular uma doença periodontal, ou aumentar o nível ósseo, extraíam dentes, simulavam cáries, tratamentos endodônticos, e essas imagens pós-alterações, né, pós-manipulações, eram fornecidas para clínicos de diferentes especialidades, para radiologistas, para né, vários profissionais ou mesmo estudantes de pós-graduação, para ver se essas pessoas conseguiam perceber essas manipulações. Às vezes eram percebidas e às vezes não. Né? Então, muito se trabalhou em cima disso, né, da validade dessas imagens, e para evitar que se questionassem essas validades das imagens. E quando a gente fala em validade de imagem digital, a gente não pode pensar só em radiografia digital, tem que pensar em tomografia. E quando a gente fala em validade em documento digital, não só em imagens, mas em qualquer tipo de documento. Sabemos que cada vez mais utilizamos prontuários eletrônicos. Lá no primeiro vídeo falamos em odontologia digital, né? Então, tudo isso precisa de uma legislação para proteger, que antigamente não existia, mas que a gente sabe que hoje essa legislação já existe, né? Já existem modos, já existem formas de proteger não só as imagens convencionais, ou não só as imagens em si, mas como qualquer documento eletrônico, né? No Brasil, uma das formas criadas para proteger não só as imagens digitais, como os documentos digitais ou documentos eletrônicos de uma forma geral, foi em 2001 uma medida provisória que criou o ICP Brasil, o Instituto de Chaves Públicas Brasileiras, né, que através de assinaturas ou certificações digitais fornecidas aos documentos, garante autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos eletrônicos, né, não só das imagens. Então, o ICP Brasil é uma das formas dentro da legislação do país para garantir a validade dessas imagens. Outra forma de garantia da legalidade dessas imagens, e aí não só para o Brasil, mas a nível mundial, é a utilização de extensões, de tipos de arquivos com extensões que não permitem salvar alterações realizadas em imagens, mais especificamente, né, não específico em documentos, mas em imagens, que é o tipo de extensão de um arquivo, por exemplo, de uma tomografia computadorizada, como os arquivos DICOM, né? É o tipo de extensão que nem, por exemplo, tem .ppt ou PDF, né?
existe a extensão DICOM, que é o tipo de extensão de um arquivo de tomografia, que esse tipo de arquivo não permite salvar após qualquer alteração que é feita na imagem, ou mesmo que permita a alteração, né, os softwares mesmo que permitam a extensão, a modificação de imagens, de imagens que foram manipuladas, né, salvar essas imagens que foram alteradas, como as radiografias digitais fazem. O tipo de arquivo de radiografia digital não é DICOM, a tomografia sim, mas a radiografia digital não é um arquivo DICOM. A gente pode inclusive salvar essas imagens com extensões do tipo JPG, né, GIF, TIFF, e salvar como formas de imagens convencionais, e todas essas permitem salvar alterações depois, a imagem depois de alterada, né? Mas o software das imagens digitais passaram a guardar a imagem originalmente adquirida, né? Fazendo com que, no caso de uma perícia legal, por exemplo, se busque a imagem originalmente adquirida e não a imagem pós-manipulação. Né? Então, quando se pergunta, a imagem digital tem valor legal? Sim, a imagem digital tem valor legal por essa e por várias outras medidas que foram tomadas para proteger não só imagens, mas documentos eletrônicos no geral. Né? E em função disso, no país, a Associação Brasileira de Radiologia Odontológica, a ABRO, né, uma entidade da classe da radiologia na área da odontologia, tem cada vez mais incentivado o uso das imagens digitais, né, por todas as vantagens que foram citadas em toda essa série de vídeos, né, em todos os vídeos que foram feitos na série. A gente percebe, né, que há um incentivo da ABRO para a utilização dessas imagens e para a eliminação completa dos filmes e líquidos de processamento. Inclusive, mais recentemente até ainda, existe uma campanha para esse nosso período excepcional de pandemia e que acreditamos todos que isso vai persistir cada vez mais, né, que mostra que um fluxo tradicional de uma radiografia feita numa clínica de radiologia odontológica, né, ela passa por várias mãos, né, desde do radiologista que faz, desde o técnico ou do radiologista que faz a imagem, depois para laudo, depois para passar para o paciente ou para o próprio profissional e essa visualização. Então passa por várias mãos, e nessa época que a gente sabe que o contato, né, entre as pessoas está restrito em função da pandemia, né, da Covid-19 que estamos passando, o fluxo digital, a radiografia é feita na clínica e através do computador, né, de rede, sistema de rede, é passado diretamente para o paciente, diretamente para o profissional, evitando todas essas etapas do fluxo tradicional. Né? Então, cada vez mais está sendo incentivado, por todas as vantagens que existem, a utilização de sistemas radiográficos digitais, ao invés da utilização do analógico com os filmes. Os filmes ainda existem no nosso país. Existem alguns locais do mundo em que os filmes já foram eliminados, né? Aqui ainda existe, mas como foi falado no primeiro vídeo da série, é uma questão de quando e não se vai passar ou vai migrar totalmente para o sistema digital.